Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o estudo do Livro dos Espíritos a partir da questão 968. Nós estamos falando sobre natureza das penas e gozos futuros. Vamos lá? 968. Colocais a ausência das necessidades materiais entre as condições de felicidade dos espíritos. Mas a satisfação dessas necessidades não representa para o homem uma fonte de gozos? Sim, de gozos animais. É uma tortura, porém, quando não pode satisfazer a essas necessidades. Bom, é claro que você ter uma casa para morar, o alimento, né, uma vestimenta adequada, um certo conforto, isso seria motivo de felicidade. Acontece que nós não ficamos satisfeitos só com isso e vamos criando novas necessidades. Esse é o problema, a insacibilidade dos nossos desejos. Então, o que poderia ser a condição ideal para que fôssemos felizes, deixa de ser quando são atendidas. Então, ter o necessário para algumas pessoas é o alimento todo dia, uma casa para morar, que eles ainda não têm. Para outras pessoas, é a Ferrari último tipo. Então, nós vamos criando novas necessidades e por isso complicamos um pouco a nossa vida. A vida material pode nos trazer felicidade relativa, temporária, na satisfação de um desejo, na realização de um sonho. Mas isso acaba. E, normalmente, o que nos faz feliz é a trajetória para a conquista que nós estamos desejando. Então, a vida material ela não vai ser suficiente para nos tornarmos pessoas felizes. 969. O que se deve entender quando se diz que os espíritos puros se acham reunidos no seio de Deus e ocupados em lhes cantar louvores? É uma alegoria que traduz a inteligência que eles têm das perfeições de Deus, porque o veem e o compreendem, mas que, como tantas outras, não deve ser tomada ao pé da letra. Tudo na natureza, desde o grão de areia, canta, isto é, proclama o poder. A sabedoria e a bondade de Deus proclama o poder, a sabedoria e a bondade de Deus. Não creiais, porém, que os espíritos bem-aventurados estejam em contemplação por toda a eternidade. Seria uma felicidade estúpida e monótona. Mas ainda a felicidade do espírito, visto que a felicidade deles seria uma inutilidade sem fim. Não sofrem mais as atribulações da existência corporal, o que já é um gozo. Depois, como dissemos, conhecem e sabem todas as coisas, empregam com proveito a inteligência que adquiriram, auxiliando o progresso dos outros espíritos. Essa a sua ocupação, que é, ao mesmo tempo, um gozo. Então, imaginar que, depois de perfeitos, nós vamos viver num paraíso de delícias, onde todas as nossas necessidades materiais são satisfeitas e vamos contemplar a existência de Deus, isso é algo que está muito ligado à vida material. Né? As pessoas acreditam que vão ser felizes quando tiverem suas necessidades satisfeitas. Então, a riqueza, a beleza, a saúde. Um espírito perfeito, ele está além disso. Ele evoluiu moralmente a ponto de aprender o significado do amor ao próximo, lei maior estabelecida por Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Eis a lei e os profetas. Então, um espírito perfeito já compreendeu a essência desse amor e a satisfação, a alegria de poder servir à humanidade é que lhes traz felicidade, mesmo quando essa humanidade não o compreende, como foi feito com Jesus. Quando Jesus caminhou entre nós, a hipocrisia o cercou, a cruz foi o seu destino, mas ele ainda assim nos trouxe a boa nova, amparou as pessoas, consolou corações. Depois da desencarnação na cruz, ele retorna aos apóstolos, comprovando a imortalidade, nos trazendo consolo e esperança. Então, esse é o sentido da felicidade.
É uma consciência tranquila e a sensação de ser útil. Os Cristos de Deus governam mundos nesse universo infinito e vão conduzindo as criaturas para que elas também encontrem essa paz da consciência tranquila, do trabalho realizado e da possibilidade de exercitar o amor ao próximo, que é o que nos faz realmente, efetivamente, pessoas felizes. 970. Em que consistem os sofrimentos dos espíritos inferiores? São tão variados quanto as causas que os produzem e proporcionais ao grau de inferioridade, como os gozos guardam relação direta com o grau de superioridade. Podem resumir-se assim: invejarem tudo o que lhes falta para ser felizes e não obterem, verem a felicidade e não poderem alcançá-la, pesar, ciúme, raiva, desespero por tudo aquilo que os impede de ser felizes, remorsos, ansiedade moral indefinível. Desejam todos os gozos e não os podem satisfazer. É isso que os tortura. Bom, o sofrimento a gente conhece bem. Não precisa muitas descrições. Né? Basta que alguém nos contrarie e nós vamos ter o nosso orgulho ferido e vamos sentir os sabores da mágoa. A contrariedade, se for intensa, pode gerar o ódio, o desejo de vingança. E esses sentimentos que nos rodeiam, né, no nosso dia a dia, nas pessoas com quem convivemos, eles mostram o que significa o sofrer, que é bem o oposto do que nós dissemos, da consciência tranquila, do exercício do amor. Então, sofremos porque não compreendemos o nosso semelhante, sofremos porque não aceitamos que ele não aceite a nossa verdade, esquecendo que todos somos livres para escolher nossos caminhos. Então, o sofrimento de espíritos inferiores nós conhecemos bem, porque eles são gerados pelas paixões, aquelas que ainda nos governam. Quando sofremos por orgulho, de nos sentirmos ofendidos diante da situação da vida, nós sentimos a nossa própria inferioridade, porque se fôssemos humildes, não sofreríamos. Então percebe que o sofrimento, distante de ser o fogo que queima sem consumir, ele é moral, é psicológico. É uma dor que nos invade, que nos traz angústia, que nos tira a esperança. Esse é o sofrimento dos espíritos inferiores, porque distantes da fé num Deus infinitamente justo, bom e misericordioso, acabamos por não aceitar a vida que ele nos ofereceu, nos sentindo injustiçados, e esta sensação é que nos faz sofrer. 971. A influência que os espíritos exercem uns sobre os outros é sempre boa? Sempre boa, é claro, da parte dos bons espíritos, mas os espíritos perversos procuram desviar do caminho do bem e do arrependimento aqueles que lhes parecem suscetíveis de se deixarem levar e que são muitas vezes os que eles mesmos arrastaram ao mal durante a vida terrena. No mundo só tem gente boa? Só existem pessoas educadas, que são humildes e amorosas umas para com as outras? Não, claro que não. No mundo espiritual não é diferente. Temos pessoas de todos os matizes que estão mais avançadas, mais próximas do amor, mais distantes dele, mais egoístas, mais orgulhosas. No mundo espiritual também existe isso. Então, os bons espíritos vão nos influenciar? Sim, quando nós estivermos em sintonia com eles, com bons pensamentos e boas energias. Por isso Jesus recomenda: vigiai e orai. Vigiando os vossos pensamentos e orando, estareis em sintonia com bons espíritos, com aqueles que nos querem o bem. Quando nós mudamos a nossa vibração, nós acabamos sucumbindo e atraindo para nós espíritos inferiores. Se nós estamos com raiva, os espíritos com raiva também estarão próximos. E assim podemos sofrer influências que vão ampliar os nossos problemas, ao invés de nos ajudar a resolvê-los. Então, o plano espiritual, ele oferece tudo aquilo que nós desejarmos.
E é a nossa sintonia que vai determinar com quem nós estamos falando. Se estamos felizes, vigiando os nossos pensamentos, orando a Deus, confiantes na sua presença, estaremos sempre rodeados de bons espíritos, aqueles que vão nos intuir para que encontremos soluções para os nossos problemas. Se nós estamos melancólicos, se estamos entristecidos, insatisfeitos com a vida, a nossa sintonia vai atrair pessoas desse matiz. E assim, se estivermos com raiva, enfim, somos nós que convidamos as pessoas que estão ao nosso redor. E são os nossos pensamentos que vão nos sintonizar com eles. Então, por isso, vigiai e orai. Vigie suas intenções e os seus pensamentos. Eleve o pensamento a Deus, aos bons espíritos, em oração, e você vai construir um ambiente favorável em torno de si. 971a. Assim, a morte não nos livra da tentação? Não, mas a ação dos maus espíritos é muito menor sobre os outros espíritos do que sobre os homens, por lhes faltar o auxílio das paixões materiais. Então, quando nós desencarnamos, nós vamos estar libertos da influência dos maus espíritos? Não. Muitas vezes eles estão nos esperando. No livro Voltei, se passa no velório, na desencarnação, de um presidente da Federação Espírita. E os espíritos estão aguardando ele sair do corpo para cobrá-lo. Porque ele, como esclarecedor, orgulhoso, acreditava ser melhor que os outros. E ao se desdobrar do corpo ainda durante o velório, ele já se defronta com esses espíritos que vão cobrar dele. Cadê a sua luz? Faça brilhar a sua luz. Você não dizia isso para nós? Cadê a sua? E ele se ressentiu dessa situação, porque se defrontou com o próprio orgulho. Então, somos nós que vamos determinar as companhias que nós vamos ter quando desencarnarmos. É pela nossa sintonia. André Luiz ficou 8 anos no umbral convivendo com espíritos perturbados, que ficavam gritando, suicida, suicida, e ele, revoltado, não aceitava isso. No momento em que ele fez uma oração sincera, a espiritualidade veio ao seu encontro e ele foi recolhido no nosso lar. Ele ainda continuava médico orgulhoso, mas teve uma oportunidade de evoluir. Então, com quem nós estaremos? Onde nossos pensamentos nos levarem. São os nossos sentimentos que determinam a sintonia com os espíritos bons ou maus, de acordo com a nossa própria evolução. Então, tenhamos fé. Consigamos pôr em prática o vigiai e orai, recomendado pelo Cristo, e nós estaremos sempre em boas companhias, combatendo as nossas más tendências e nos tornando pessoas melhores. Bem, vamos terminando por aqui. Na semana que vem, continuaremos no mesmo assunto, a partir da questão 972. Vamos à prece? Nós vos agradecemos, Senhor, por mais esses momentos em que pudemos ter convosco, pela presença inspiradora dos vossos mensageiros, que nos ajudam a enxergar melhor o nosso próprio futuro, que coloca em nossas mãos a responsabilidade de construirmos um futuro de paz, de esperança, de felicidade, independente do que ocorre ao nosso redor. Que tenhamos a força de vontade de colocar em prática esses ensinamentos e a cada dia conseguirmos praticar o vosso Evangelho, que nos liberta da dor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa semana a todos.